Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. O assunto de hoje é segmentos e pontos notáveis de um triângulo. O primeiro segmento que nós falaremos é sobre a bissetriz. É importante lembrar primeiro que a bissetriz de um ângulo, eu vou desenhar aqui, é uma semirreta. Semirreta que divide o ângulo ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Então, este ângulo mediria alfa, esse ângulo mediria alfa. Semirreta, pois tem início aqui no vértice B e não tem fim. Então, isso é bissetriz, semirreta. No contexto de triângulo, a bissetriz é um segmento de reta que vai dividir o ângulo ao meio e chegar lá no lado oposto. Note que S, o ponto que a bissetriz intercepta ao lado oposto, não é ponto médio, ok? Neste meu triângulo que é escaleno, que possui os três lados diferentes, nós teremos três bissetrizes, uma partindo de A, uma partindo de B e outra partindo de C. E essas bissetrizes não chegarão nos pontos médios, e sim em pontos quaisquer. Então, aqui nessa minha figura, eu tenho AS, que é a bissetriz do ângulo A. O triângulo, portanto, tem três bissetrizes, uma que sai do C e outra que sai do B, sempre dividindo os ângulos ao meio. O mais importante é falarmos do ponto onde as bissetrizes se cruzam. Esse ponto se chama incentro. Aqui eu já deixei o triângulo ABC desenhado e deixei também as três bissetrizes. Em roxo, a bissetriz AS, bissetriz do ângulo A. Em verde, a bissetriz BR, bissetriz do ângulo B. E em vermelho, a bissetriz CQ, que é a bissetriz do ângulo C. Conseguiu visualizar aqui o ponto onde elas se interceptam? Esse ponto é o incentro, ponto de encontro das bissetrizes. O mais importante sobre o incentro é que ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. O que é isso? A circunferência que tangencia os três lados. E o que é tangenciar os três lados? Tangenciar é tocar o lado em um único ponto. Temos só um ponto de intersecção em cada lado. E o mais importante, que é o que eu vou desenhar agora. O raio chega no ponto de tangência formando 90 graus. Então, aqui, este raio que eu acabo de desenhar chega no lado BC, formando 90 graus. O raio chega aqui no lado AB, também formando 90 graus. Raio, e chegará aqui no lado AC, também formando 90 graus. Vou colocar aqui, também perpendicular. Então, você pode visualizar o raio saindo do incentro e chegando nos três lados. Eu sei que a figura fica um pouco poluída, mas é necessário nesse momento que você veja as três bissetrizes aqui coloridas, que se encontram no incentro, e o incentro é centro da circunferência inscrita, ou seja, dele partem os raios que chegam formando 90 graus nos lados. Nós usaremos isso bastante algumas aulas aqui para frente. No intuito dessas aulas, mais para frente, será de calcular um raio, ok? O que é importante também, se o incentro é o centro da circunferência inscrita, ele equidista dos lados. O que isso quer dizer? Ele está à mesma distância de cada um dos três lados, e essa distância é o raio R. Vamos fazer um exercício agora? Na figura, BI e CI são bissetrizes dos ângulos internos B e C. Então, aqui temos uma bissetriz e aqui outra.
Sabendo que o ângulo BAC mede 80 graus, calcule a medida do ângulo BIC. Então, o BAC mede 80 graus, e isso já está na figura. Nós queremos a medida do BIC. BIC é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X. Desejamos saber a medida dele. Nós temos a seguinte informação: BI e CI são bissetrizes. As bissetrizes dividem os ângulos ao meio, correto? Então, note que este triângulo aqui não é equilátero nem isósceles. Então, nós temos ângulos de medidas diferentes em B e C. Então, se estes ângulos são diferentes, eu vou colocar letrinhas diferentes aqui. Você vai escolher uma letrinha para colocar aqui. Eu vou chamar de alfa e alfa. Então, antes de ser traçada a bissetriz, o ângulo B, no vértice B, media 2 alfa. Agora, a bissetriz dividiu o ângulo ao meio, então ficamos com alfa e alfa. Da mesma forma, eu vou fazer isso no ângulo C, mas aqui usarei outra letrinha, beta e beta, porque nós não temos a informação de que este ângulo é igual a este, ou seja, o triângulo não é isósceles, não foi dito isso no enunciado, certo? Bem, nós queremos o ângulo X. Nós sabemos que o ângulo X mais o ângulo alfa mais o ângulo beta é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, você percebe que a medida X depende desses dois aqui, ou desta soma? Guarda essa informação. Deixa isso aqui paradinho e vamos escrever aqui do lado outra informação. Nós usamos o triângulo BIC para falar que alfa mais x mais beta dá 180. Porém, na figura, há também outro triângulo. Nós temos o triângulo BAC, o triângulo grandão. Quais são os ângulos internos desse triângulo? 2 alfa, 80 e 2 beta. Isso quer dizer que a soma destes três ângulos, então, é igual a 180. Então, 80 mais 2 alfa mais 2 beta é igual a 180. Isso quer dizer que 2 alfa mais 2 beta é igual a 180 menos 80, que dá 100 graus. Podemos dividir os dois lados por 2. Então, dividindo a equação inteira por 2, nós teremos que alfa mais beta é igual a 50 graus. 50 graus. Então, você volta aqui e pode substituir essa informação. Nós não sabemos quanto valem alfa e beta separadamente, mas sabemos que a soma de alfa com beta é 50 graus. Então, substituindo aqui, x mais 50 é igual a 180 graus. Então, o x vai dar 130. Logo, a resposta, que é a medida do ângulo BIC, então teremos medida do ângulo BIC igual a 130 graus. Faremos o segundo exercício agora. Na figura, I é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC. A reta DE passa por I e DE é paralelo a ABC. Calcule o perímetro do triângulo ADE, sabendo que AB é igual a 8 e AC é igual a 10 centímetros. Então, vamos por partes. Primeiro, ele não te informou quem é I. I é o centro da circunferência inscrita. Aí você precisa lembrar que o centro da circunferência inscrita é o centro, que é encontro das bissetrizes. Essa é a primeira coisa. A segunda é que DE é paralela a BC e passa por I. E ele quer o perímetro deste triângulo pequeno aqui. Mas nós temos de dados o lado AB, que é todo esse aqui que vai medir 8, e o lado AC, que vai medir 10. Então, vou colocar aqui o AC
que mede 10 centímetros, e o AB, que mede 8 centímetros. E aí, agora, nós precisamos focar no triângulo ADE. Bom, sabemos que DE passa por I, que é o incentro. Incentro é encontro das bissetrizes. Essas bissetrizes estão traçadas na figura? Não. Então, é isso que eu vou fazer agora, traçar as bissetrizes. Então, eu vou traçar a bissetriz que vai do vértice B até o incentro. Então, tá aqui uma bissetriz. E vou trabalhar com isso agora. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, eu vou chamar essa medida de alfa, essa medida de alfa. Note que não há preocupação com a escala na figura, tá bem? Nesse passo, gente, vem o pulo do gato. Nós não usamos essa informação ainda aqui, que DE é paralela a BC. Sempre que tivermos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, nós temos que desconfiar de ângulos alternos, que são congruentes. Você está conseguindo visualizar na figura DE paralelo a BC e quais ângulos serão, qual ângulo será igual a qual ângulo? Lembrou do Z do Zorro? Veja, ó, nós temos essa reta paralela a BC. Então, esse ângulo aqui é alterno com esse, são congruentes. Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Lembrou da propriedade do Z do Zorro? Então, veja que bonitinho. Que triângulo que é esse, DBI? É um triângulo que tem ângulos iguais aqui, dois ângulos iguais, no que chamaremos de base. Então, isso é um triângulo isósceles. Ah, não parece. Gente, figura fora de escala, você não pode só confiar na figura, tá bem? Se é um triângulo isósceles, os lados opostos ao ângulo alfa serão congruentes. Então, eu não sei que medida é essa, que eu vou chamar de x, mas ela é a mesma aqui e aqui, x e x. Agora, você já está sacando o que nós vamos fazer aqui do outro lado. É exatamente o mesmo passo. Então, vai ficar bissetriz de C até I. O que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Então, aqui tem o ângulo beta e aqui tem o ângulo beta. Paralelas cortadas por uma transversal. Então, agora você vai ver o Z do Zorro invertido. Então, esse ângulo aqui, beta, é congruente a esse ângulo beta. Mas temos dois ângulos iguais, então, consequentemente, teremos dois lados também iguais. Triângulo isósceles, e esse é um triângulo isósceles. Então, essa medida aqui, que eu ainda não sei quanto é, eu vou chamar de y, que vai ser o mesmo que essa medida aqui, que também vai ser y. Tudo bem até esse passo? Eu vou deixar escrito aqui também essa medida aqui. Se tudo era 10 e este é y, então aqui ficamos com 10 menos y. E de A até D, se tudo era 8 e ali é x, nós ficamos com 8 menos x. A pergunta do exercício é o perímetro do triângulo ADE. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós teríamos que somar AD com DE com EA. Correto? Vamos pegar o que nós temos? De A até D, nós temos o 8 menos x. De D até E, nós temos x mais y. E de A até E, nós temos 10 menos y. E o que acontece? Tchananãs, né? Este menos x cortou com o mais x, o mais y com o menos y. Então, o perímetro do triângulo ADE é igual a 18 centímetros.
nós não precisamos saber BC e nem precisamos das medidas x e y, pois elas se anulam. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.